Olá, amores, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Thaisa Correia. Gostaria de pedir agora no início do vídeo que vocês se inscrevam, ativem o sininho para ficar por dentro de todo vídeo novo que eu trago aqui no canal. E hoje eu queria conversar com vocês por que eu desisti da cirurgia de mudança de sexo, né? Eu iniciei a minha terapia com psiquiatra em 2014, em um hospital universitário daqui do Rio, né, que é referência nesse tipo de cirurgia, tem ambulatório trans. Eu iniciei minha terapia lá, né, terapia hormonal e a terapia com psiquiatra, que era uma das regras que a gente tinha que seguir para chegar a fazer a cirurgia, né, de mudança de sexo. Eu fiz a terapia com o doutor Chalub, um dos melhores psiquiatras do Brasil. Me perdoe os outros psiquiatras, mas o doutor Chalub, meu amor, não tinha igual. Era um médico, assim, muito bom, um psiquiatra muito bom. E eu fiz 2 anos de acompanhamento com ele, 2 anos seguidos certinho. Inclusive tem até o laudo, né, que ele me deu. Eu não sei se o doutor Chalub ainda é vivo, né, ainda hoje. Vou mostrar para vocês o laudo, né, que ele me deu e tal, atestando, né, que eu estava apta a fazer esse tipo de cirurgia e tudo mais. E possivelmente até retificar o nome também eu poderia com este documento, só que eu acho que na época ou logo depois já não precisava mais, obter este laudo, né, da transgeneridade para você, poder retificar o nome e tal. Mas para a cirurgia em si era uma das regras que a gente tinha que seguir, né, naquela época. Não sei se hoje continua assim. Eu vou mostrar para vocês o laudo, vendo? Miguel Chalub, que era o doutor Chalub, né, da época. Então aí eu fiz, né, o acompanhamento com ele durante os 2 anos e tal, e também fazendo acompanhamento no ambulatório trans, né. Que tinha que seguir os 2 certinhos, tanto na psiquiatria quanto no ambulatório trans, fazendo exames, taxa hormonal, né, e os psicólogo também, tinha psicólogo, e tinha os médicos, que seriam o médico cirurgião, os médicos que seriam responsáveis pela minha cirurgia, né, de mudança de sexo. E aí o tempo foi passando e tal, a minha disforia, eu nunca tive uma disforia, assim, tão forte. A minha disforia na época era com biquíni, né. A minha única questão de disforia corporal e tal era só com a genitália, mas em questão do biquíni. E aí tal, fui seguindo, né, as regras, tudo direitinho, consulta. Só que aquilo foi ficando na minha cabeça, eu pensava assim, eu falei: "Gente, mas espera aí, minha disforia é somente com biquíni, eu não tenho disforia quando eu estou na cama com homem, sabe, quando eu estou na frente de um homem e tal, não, é simplesmente com biquíni, sabe, que, ai, vai pra praia, aí ficava o voluminho e tal, molhava, minha disforia era somente com isso". Eu não tinha essa repulsa de retirar a genitália, sabe, por outro motivo, era só pelo biquíni. E aí eu comecei a pensar seriamente nisso, né, pensei, pensei, e eu falei: "Não, isso não é justo comigo", sabe, a minha disforia é um grau muito baixo para mim se submeter a uma cirurgia tão séria dessas. Eu sei que tem meninas que tem uma disforia muito grande, né, principalmente com relação a relações sexuais, em ficar na frente do parceiro e tal, eu entendo tudo isso, só que no meu caso não foi assim, não é assim até hoje. Então eu tive o entendimento que para mim ser uma mulher trans e tal, segura de si, segura da minha sexualidade, né, segura da minha identidade,
eu não podia estar apegada a uma disforia com relação a biquíni, porque as outras coisas não era um problema para mim, entendeu. Então eu decidi desistir. Eu falei: "Não, não é justo". Eu não vou fazer uma cirurgia tão séria, né, apesar de eu ter passado por todo o processo direitinho, o processo que era exigido, eu passei, eu fiz tudo certinho. Mas no final das contas eu vi que aquilo não era para mim, entendeu? Que eu não ia ser mais transexual, menos transexual por fazer a cirurgia ou não. Não existe isso, gente. Entendeu? E eu acho que qualquer menina que tem esse desejo de fazer esse tipo de cirurgia, precisa pensar várias vezes e se possivelmente faça uma boa terapia, entendeu? Com psiquiatra, com psicólogo, entendeu? Esgote todas as suas dúvidas e qual a disforia que você tem em relação a isso, porque senão você só vai se esterilizar para caber em um padrão social, e isso é muito perigoso. Entendeu? Como eu falei, eu entendo que tem meninas que têm uma disforia muito forte e que tem outras que a disforia é mínima, entendeu? E que a saga por operar e tal, por N motivos, é tão grande que ela, no fundo, ela não está enxergando que ela não tem uma disforia tão pesada para ela se submeter a esse tipo de cirurgia e acaba se esterilizando para caber em um padrão social, em um padrão cis, né. E a gente sabe que esse é um campo muito perigoso, porque mesmo depois de você operar, você pode não caber nesse padrão. Né, nesse padrão social que é esperado, você não vai ser uma cis, se você passar por esse tipo de cirurgia. Então você precisa ter isso na mente, assim, muito bem resolvido, entendeu. Enfim, e aí eu cheguei para a equipe médica, né, já estava muito perto de eu operar. Quando tá perto de operar, né, eles colocam a gente em um grupo, não sei se é assim, se continua sendo assim, né, ainda hoje, mas tinha um grupo em que as meninas que iam operar eram colocadas nesse grupo, com a equipe médica e tal, para você já ir se preparando. E aí chegou a minha consulta, a pré-consulta, né, da cirurgia, que aí o médico vem tirar todas as dúvidas, vem conversar com a gente e tal. E aí a equipe médica sentou comigo justamente para isso. Pra saber, né, se eu continuava com a vontade de operar. E eu cheguei pra eles e falei: "Doutor, olha só, eu pensei muito bem, entendeu, não vou operar mais, tá, eu vou sair da fila, vou estar dando lugar pra outra pessoa que realmente, né, quer operar, que tem uma disforia muito forte". Eu me resolvi na minha disforia, expliquei tudo pra eles, que a minha disforia não era algo muito grave, né. E aí eles explicaram, eles falaram: "Não, realmente, se você for operar, você precisa de um acompanhante e tal, pra ficar com você 7 dias no hospital, né". E eu, tipo assim, eu até tinha esse acompanhante, essa pessoa que poderia me acompanhar, 7 dias não, na verdade eu teria que ficar 11 dias no hospital de observação depois da cirurgia. E eu morava de aluguel, né, gente, eu fazia pista na época. Morava de aluguel, então tudo isso veio na cabeça. Eu pensei assim: "Não, espera aí, vamos parar um pouco, né, e repensar se eu quero isso para mim agora". Além da disforia que eu já não tinha mais, tinha essas outras questões, né, porque é um tipo de cirurgia séria, eu ia precisar ficar em casa uns 6 meses de repouso, sem pegar peso, sem nada, então eu já não ia poder ir pra rua, né, eu precisaria ter uma grana muito boa para ficar em casa 6 meses, pagando aluguel, alimento, e tendo uma pessoa ali para me acompanhar e tal, né, de vez em quando. E aí eu parei: "Não, é muita coisa ao mesmo tempo", sabe. Estava tudo perto, eu tinha que decidir logo, porque a data estava próxima de chegar e acontecer a cirurgia. Então eu cheguei para o doutor e falei: "Doutor, olha só, não vou operar mais, tá". Expliquei tudo para ele, eu falei: "Eu moro de aluguel, né,
não trabalho com um emprego formal, eu faço PG na rua e tal, como é que eu vou ficar em casa 6 meses, né, sem trabalhar, sem dinheiro, né, precisando ter uma pessoa ali para me acompanhar e tal, que querendo ou não, mesmo você estando dentro de casa, você não vai poder fazer muito esforço, vai ter que ter uma pessoa, assim, pelo menos ali 1 mês, 2 meses te acompanhando, né, até você retirar os pontos e não sentir tanta dor, porque é uma cirurgia muito séria, gente, sabe, não é brincadeira, é uma cirurgia muito séria, irreversível, sabe, então a gente precisa estar muito segura de si. Eu cheguei, conversei com a equipe médica, eu falei: "Não vou operar mais por conta disso, disso, disso", né, que foi o que eu falei pra vocês. Já não tinha mais a disforia com a minha genital, né, eu não tinha uma grana muito boa pra ficar em casa 6 meses, não tinha esse dinheiro todo pra ficar em casa de repouso, maravilhosa, e uma pessoa me acompanhando, não tinha, entendeu? E aí eles me deram os parabéns, falaram: "Não, você tá certa, você tá super certa. Se esse é o motivo pelo qual você não quer seguir com a cirurgia, a gente entende, tudo bem". Pronto, eu saí da fila, dei o lugar para outra pessoa, até hoje. Há pouco tempo atrás, até entrou em contato, né, uma pessoa do ambulatório lá, desse hospital, perguntando se eu ainda tinha interesse em fazer essa cirurgia, e eu falei que não. Pouco tempo atrás mesmo, acho que 1 mês atrás. Ela entrou e tal em contato, explicando que era lá do ambulatório e tal, e se eu tinha interesse em seguir com a cirurgia. E eu falei que não, gente, porque tá tudo certo. Sabe, eu já sou resolvida neste lugar, então já não me cabe mais fazer essa cirurgia. Se daqui a 10 anos eu mudar de ideia, tudo bem, mas por enquanto eu sou bem resolvida com isso, entendeu? Não tenho mais essa disforia. E o conselho que eu deixo para as meninas que têm vontade realmente de fazer esse tipo de cirurgia, é que você veja qual grau de disforia você tem realmente e você pense 1, 2, 3, quantas vezes forem preciso, se você precisa realmente se submeter a uma cirurgia dessa, né, porque é uma cirurgia muito séria, como eu falei, e se você tem dinheiro, você já tem a vida estável, você não vai precisar ir para a rua para trabalhar, você vai poder ficar 6 meses maravilhosamente bem dentro de casa, vai ter alguém para te ajudar, tudo bem, faça a cirurgia e seja feliz, entendeu? Mas eu acho que sempre que alguém tem, né, essa experiência e chega próximo de ter essa experiência, como foi o meu caso, a gente tem que falar, tem que alertar, porque hoje em dia a gente vê muitos médicos aí, né, que fazem meio um desserviço, né, que são meio mercenários, não querem saber do pós, né. Eles explicam maravilhosamente bem, fala como que vai ser a cirurgia e tal, que não sei o quê, vários métodos, né, que agora tem várias técnicas, vários métodos para sair o melhor possível, mas não é sobre isso. Entendam uma coisa, eles quanto mais eles puderem vender a ideia que vai ser uma cirurgia maravilhosa, eles vai vender essa ideia, gente, porque o interesse deles é unicamente financeiro, entendeu? Eles não querem saber do pós, né, como que vai ser o seu pós. Você pode ter um acompanhamento depois? No pós, é óbvio que pode. Acredito sim que essas clínicas que faz essas cirurgias, eles têm um acompanhamento depois que a pessoa faz a cirurgia, né, mas a gente sabe que o interesse maior deles é o dinheiro, entendeu? E ainda assim, eu senti mais confiança no serviço público, né, no hospital lá, público e tal, no ambulatório trans, que era, né, pelo SUS e tal, toda essa questão que as pessoas têm um preconceito: "Ah, não, vai operar pelo SUS e tal", mas eu te digo uma coisa, porque às vezes é muito mais seguro você fazer pelo SUS, que é uma equipe maravilhosa, todo pelo menos aonde eu estava fazendo, né, que é no hospital ali de Vila Isabel, o Hospital Pedro Ernesto, a equipe de lá é maravilhosa, maravilhosa. E pós-cirurgia, eles te acompanham também,
entendeu? Fica te acompanhando por um bom tempo, né, e eu não sei se é assim que funciona nas clínicas particulares, né. Então, eu acho que todo pensamento é válido, sabe, toda dúvida é válida, né, você tem dúvida na cabeça, você tire suas dúvidas. Ai, você quer repensar, você repense, né, porque é uma cirurgia muito séria, né. Inclusive, nessa mesma época que eu estava, né, na fila e tal, eu tinha uma amiga que estava na fila também. Hoje em dia eu não falo mais com ela, mas eu vi ela um pouco tempo atrás na rua, né, e aí a gente parou pra conversar e tal, e aí ela falando que hoje em dia ela tá com vários problemas de saúde, inclusive problema nos ossos, e que ela desconfia que seja por conta da cirurgia que ela fez anos atrás e tal, que é a cirurgia que a gente tá falando, né. Assim, com base científica, eu não sei se tem alguma coisa a ver, até por conta da idade dela, ela já tem uma idade mais de 50, né, mas eu não sei até que ponto esse tipo de cirurgia pode influenciar ou acarretar outras coisas no nosso corpo, né. Então para vocês verem que não é uma cirurgia simples, né. É uma cirurgia séria que precisa ser pensado, gente. Então é isso, entendeu? Esse é o meu relato com relação a essa cirurgia, né. Eu, graças a Deus, eu tô bem comigo mesmo, entendeu? Não pretendo operar, nem tão cedo. Se daqui a 5, 10 anos minha cabeça mudar, tudo bem, entendeu? Eu vou estar preparada da mesma forma que eu estou agora, né, da mesma forma que eu passei por todo o processo para chegar a conseguir operar, eu vou estar com a cabeça também resolvida em questão de: "Ai, agora chegou a minha hora de operar", ou não, entendeu. Então é sobre isso, tenha sempre na sua mente segurança, né, aquela a segurança mental, né, da sua saúde mental. Você está segura do que você quer? É realmente isso que você quer e tá tudo bem, entendeu? É isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo.